Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Proni. Vou falar mais um vídeo para vocês a respeito de nota fiscal eletrônica. Brasil agora sofrendo também mais algumas adequações frente à reforma tributária. Essa alteração das notas fiscais eletrônicas, todos os documentos fiscais eletrônicos, XML, ele é uma alteração filhote da reforma tributária 214 de 2025. Por quê? Porque os documentos fiscais daqui para frente precisam ter a evidência dos novos impostos que estão sendo criados, que é a IBS, CBS e o imposto seletivo. Então, agora precisa ter, neste ano de 2026, que vai ser um ano teste para a reforma tributária, as devidas adequações nestes documentos fiscais. E aí, o motivo desse vídeo é mostrar para vocês essas alterações e as necessidades de vocês fazerem as devidas adequações nos parâmetros de cada sistema em que vocês trabalham. Pois bem, todos os documentos fiscais estão sendo alterados? Sim, todos os documentos estão sendo readequados para a reforma tributária. Alguns documentos estão sendo incluídos nesse momento, outros estão sendo extintos. Então, aqui um exemplo prático para vocês é com relação às notas fiscais, as DANFs, né, de produtos e as notas fiscais de serviços, onde estados e municípios tinham o poder de administrar o ICMS e o ISS, e isso daqui a X tempo, eles vão deixar de ter essa administração e passará a ser administrada pelo comitê gestor, que vai administrar o imposto da IBS, que esses dois impostos estão lá dentro. Então, essas adaptações, agora, ó, a nota fiscal que vai falar sobre vendas de bens e serviços é a NFE, esse primeiro documento fiscal NFE que vai tratar em um único documento nacional as vendas de produtos, seja você uma indústria, um comércio, uma revenda, uma importadora, e também os prestadores de serviços, com destaque do IVA-DU da reforma tributária. Outro imposto, outro documento fiscal que foi incluído é a NFCE, que é a nota de operações com consumidor final. Antes nós tínhamos o cupom fiscal, né? Que ele deixa de existir, mas agora entra no lugar dele a NFCE, que todas as vendas a consumidor final vai ter esse modelo 65 com as devidas adequações. Uma outra série de documentos, como o conhecimento de transporte, transporte de passageiros, serviços de comunicação, as notas de energia elétrica, todos esses documentos eles mantiveram, mas também houveram a necessidade de uma readequação. E alguns outros documentos, esses três últimos, foram extintos, deixam de valer. Por quê? Porque eles foram incluídos em um novo tipo de documento ou readequado nesses primeiros que estão aqui evidenciados no slide. Essa nota técnica, a de 2025-002, ela teve várias versões. Até a versão 1.32, ela estava dizendo que, a partir de 1º de janeiro de 2026, todas as pessoas, as empresas, deverão se adequar a essas notas, esses parâmetros, com a evidência dos impostos da reforma tributária, porque senão elas iam ser rejeitadas. A partir da versão 1.33 e a 1.34, que foram agora nesse último mês, elas tiveram uma flexibilização maior, ou seja, ela está deixando você se preparar mais a essas adequações, não obrigando, não rejeitando a emissão delas a partir de 1º de janeiro de 2026. Mas ela já deixa bem claro que o quanto antes você já tem que fazer os parâmetros e a evidência desses novos impostos nas notas, porque é um ano teste. Então, se você não fazê-los, você não tem como testar. E a partir de janeiro de 27 vai entrar a CBS, já com validade de nota, já com pagamento de imposto, ou seja, essa validação tem que ser feita o quanto antes no seu sistema operacional.
Simples Nacional, como é que fica, Renato? Pois bem, Simples Nacional e microempreendedor individual, nesse primeiro momento, está desobrigado a fazer as adequações das notas fiscais, mas sempre recomendo a todos os meus clientes e parceiros a o quanto antes você já fazer essas adequações, porque ela vai entrar na obrigatoriedade a partir de janeiro de 2027 e já pagando imposto, ou seja, se você não fizer os seus testes, as validações necessárias no seu sistema operacional, você vai ter problemas quanto à emissão das notas e muito provavelmente as suas notas serão rejeitadas. E aí você vai ter que correr atrás quanto tempo para se adequar e poder emitir as notas e faturar e receber por elas, tá ok? Então, nesse primeiro momento, o Simples Nacional está desobrigado, mas recomendo a você já fazer as adequações necessárias o quanto antes para já estar preparado para janeiro de 2027. Bom, aqui tem uma tela para mostrar para vocês, basicamente, as rejeições, né, que ocorrem por cada tipo de campo não preenchido de forma correta. Aqui uma visualização bem rápida, só para vocês terem uma noção dos tipos de campos que estão sendo incluídos da reforma tributária e que as empresas precisam realmente fazer essa devida classificação e adequação. Outro ponto importante também a ser evidenciado. Nesse ano de 2026, conforme eu falei, ele é um ano teste, fica dispensado. Mas, na lei, está bem claro que essas empresas que não se adequarem vão ter que recolher o IBS e a CBS de forma financeira, porque ela não fez as adequações necessárias. Ou seja, fiquem atentos. O quanto antes já façam as validações, os parâmetros necessários, empresas do lucro presumido, lucro real, façam as adequações necessárias para não ter algum tipo de problema em cumprimento de obrigação e ter que pagar esse imposto de 1%, que é o imposto alíquota teste, sem que você está fazendo as adequações necessárias, e aí corre um certo risco de alguma aplicação dessa penalização. Só lembrando, empresas do Simples Nacional não entram nesse primeiro momento, mas recomendo, façam já as adequações necessárias. O que tem que ser feito, basicamente, de trabalho de parametrização? Você tem, por natureza, como todo mundo já conhece, os CFAPs, que são as operações fiscais, tanto de entrada como de saída. E também temos as CSTs, que são os códigos de situação tributária. Esses dois códigos, eles vão ser feitos um depara para um novo campo chamado C-Class Trib, que é o campo da reforma tributária. Ele nada mais é do que você tem que também trazer esse código para saber se aquela IBS, se aquela CBS, se aquele imposto seletivo é tributado ou não é tributado, se é imune, se é diferido, se é suspenso, muito parecido com as classificações já existentes, que é o do CFOP e da CST. Mas agora está trazendo um terceiro código, que é a C-Class Trib, e temos que trazer esses códigos mostrando um depara, e lógico, a partir do momento que você falar que é tributado, vai te exigir esse campo e você vai ter que colocar um percentual daquela alíquota. Como falei, esse ano de 2026 é um ano teste. A CBS ela tem uma alíquota teste 0,9% e a IBS tem uma alíquota teste de 0,1%. A soma das duas chega a 1% de identificação do imposto por fora que vai ser aplicado sobre aquelas vendas. Lembre-se, não vai ter recolhimento. A partir do momento que você se adequou à nota fiscal, você só vai evidenciar, acompanhar se as notas estão devidamente dentro dos seus layouts, não vai ter nenhum tipo de rejeição, para que, a partir de janeiro de 27, você já está apto a emitir a nota dentro dos parâmetros corretos já realizados no seu sistema operacional. Um lembrete importante: a Prefeitura de São Paulo. Muitas pessoas emitem nota fiscal direto pelo site da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo ela não fez as adaptações que está na lei, porém ela fez
as adequações necessárias no próprio emissor dela, a NFSE. E lá já vai estar também os campos habilitados de IBS e CBS Imposto Seletivo. Então, a partir do ano que vem, a prefeitura já soltou uma nota no seu site dizendo exatamente que ela já está adequada às adequações da Lei Complementar 214 de 2025, para que os contribuintes não fiquem preocupados com relação às emissões. Muitas pessoas têm o emissor não direto pelo site, pelo seu próprio sistema operacional, que ele contratou de terceiros ou ele mesmo executou. Esses sistemas também têm que fazer os seus parâmetros para que, quando for mandar a nota fiscal para o site da prefeitura, obedeça os layouts necessários, os campos necessários, para que essa nota suba para o site da prefeitura e retorne com o número de documento para validar e ser aceito e não ter nenhum problema de rejeito, tá? O que que a Prony se prontifica aqui, nesse caso, para ajudar vocês, clientes e empresários da área? Então, estamos aqui preparados para poder ajudar vocês em todo tipo de parametrização, configuração, se é uma consultoria, se é participar de algum vídeo, se é para realizar algum teste no sistema de vocês, fazer alguma adequação necessária que esteja errado aquele parâmetro inicial feito pela sua equipe. Então, a gente está preparado aqui para dar para vocês todo o suporte técnico e a consultoria necessária para vocês estarem devidamente adequados, tá ok? Então é só entrar em contato conosco que a gente pode estar ajudando nesse momento de adequação de todas as notas fiscais eletrônicas aqui no Brasil, tá ok, gente? Até o próximo vídeo.